Berlim, 1933. Um orador carismático, com a voz carregada de fúria, conquista multidões. Sua bandeira, o ódio, sua obsessão, os judeus. Mas a pergunta inevitável é: por quê? Que fios ocultos o levaram a transformar o antissemitismo no núcleo de uma ideologia capaz de devastar milhões de vidas? Para decifrar Hitler, não basta apontar sua demência pessoal. É preciso olhar mais fundo, nos preconceitos que percorriam a Europa desde o século XIX, nas cicatrizes abertas após a Primeira Guerra Mundial, e numa mente que encontrou no ódio não apenas um refúgio, mas um propósito absoluto. O que segue é o relato da origem de um ódio que alimentou o maior crime do século XX, o Holocausto. Uma viagem pelo contexto histórico, pelas influências ideológicas e pelos fantasmas culturais que moldaram o antissemitismo de Hitler. Capítulo 1. O legado sombrio do antissemitismo. Para entender o antissemitismo de Hitler, devemos viajar muito mais para trás no tempo. A história dos judeus na Europa não foi fácil. Durante séculos, viveram como um povo marginal, submetido a leis especiais e à constante ameaça da perseguição. Eram culpados por doenças, por desastres naturais, pela morte de Cristo. O ódio contra eles era tão profundo que eram confinados em guetos, bairros fechados onde viviam isolados, longe do restante da população. Eram proibidos de exercer certas profissões e muitas vezes eram representados como agiotas gananciosos. Essa era a narrativa dominante, o substrato que alimentava um ressentimento milenar. Mas no final do século XVIII, algo começou a mudar. Com as ideias do Iluminismo e da Revolução Francesa, um novo ideal de igualdade e tolerância abriu caminho na Europa. De repente, os grilhões se afrouxaram. Em 1812, a Prússia garantiu a igualdade de direitos aos judeus. O Império Austro-Húngaro fez o mesmo em 1867. Pela primeira vez na história moderna, os judeus puderam deixar os guetos, juntar-se à sociedade e participar da vida pública como cidadãos livres. No entanto, essa emancipação não foi o final feliz que muitos esperavam. Pelo contrário, foi o início de um novo e mais perigoso tipo de ódio. À medida que os judeus assimilados prosperavam no comércio, na banca, na medicina, no direito e nas artes, o ressentimento crescia. Aqueles que se sentiam ameaçados por essa concorrência ou simplesmente não podiam aceitar a ideia dos judeus como iguais, começaram a buscar novas razões para a rejeição. É aqui que o antissemitismo religioso, que culpava os judeus por suas crenças, transformou-se em um antissemitismo racial, que os culpava por seu suposto sangue. Na Alemanha, a palavra antissemitismo se popularizou e criou-se uma pseudociência para justificar o ódio. Pensadores e escritores influentes, como Wilhelm Marr ou o compositor Richard Wagner, promoviam a ideia de que os judeus não eram uma comunidade religiosa, mas uma raça inferior e perigosa, um parasita que ameaçava a pureza e a vitalidade da nação. Falava-se de uma conspiração judaica para dominar o mundo. Esses preconceitos, que antes eram relegados às margens, tornaram-se parte do discurso político dominante em uma Europa cada vez mais nacionalista e dividida. Capítulo 2. A Viena dos Sonhos Destruídos. Em 1908, um jovem de 19 anos, Adolf Hitler, chegou a Viena com grandes sonhos e uma carteira vazia. Queria ser artista, e a cidade, um centro de cultura, música e arte, parecia o lugar perfeito para uma alma sensível como a sua. No entanto, seu sonho se desfez. Foi reprovado no exame de ingresso da Academia de Belas Artes, não uma, mas 2 vezes. Desiludido e sem um centavo, foi obrigado a viver em um asilo para homens, ganhando a vida com a venda de cartões postais pintados à mão. Essa experiência foi um ponto de ruptura. Em sua autobiografia, Mein Kampf, Hitler afirmaria mais tarde que foi em Viena onde seu antissemitismo se forjou. Relatou como, no início, não entendia por que os judeus eram diferentes. Depois, numa revelação súbita, percebeu que eram o inimigo. Mas os historiadores modernos e as provas existentes da época de Hitler em Viena contam uma história muito diferente.
Não há evidência de que o jovem Hitler fosse um fanático antissemita. Seus escritos e sua correspondência dessa época não mencionam uma única palavra sobre os judeus. O antissemitismo fazia parte da vida vienense, mas não há indícios de que ele o tenha absorvido da maneira como depois afirmou. A Viena de Hitler era uma cidade de extremos, cheia de pobreza e riqueza, de modernidade e de preconceitos rançosos. Ele viu a miséria e o descontentamento, e seus próprios fracassos pessoais deixaram uma profunda cicatriz de ressentimento. Mas esse ressentimento ainda não tinha um alvo claro. Ainda era um desprezo difuso, um mal-estar geral que buscava uma explicação. O ódio específico e virulento que se tornaria sua marca ainda não havia se materializado. Os historiadores sugerem que essa narrativa, a da revelação em Viena, foi uma invenção que Hitler criou anos mais tarde para dar uma história de origem à sua ideologia. Foi uma forma de se apresentar não como alguém que se uniu a uma causa, mas como alguém que descobriu uma grande verdade. Capítulo 3. O trauma coletivo da derrota. O verdadeiro ponto de inflexão para Adolf Hitler e para toda uma nação foi a Primeira Guerra Mundial. Até então, Hitler era um homem sem rumo, um pintor rejeitado pela Academia de Viena, vivendo em pensões baratas, com sonhos de grandeza e ressentimentos pessoais acumulados. Mas em 1914, com a eclosão da guerra, encontrou algo maior do que ele: a pátria em armas. Alistado no exército bávaro, Hitler abraçou a disciplina militar como um refúgio diante do caos de sua vida anterior. Na frente ocidental, experimentou a fraternidade dos soldados, mas também a brutalidade de uma guerra mecanizada que transformou a Europa em um cemitério de lama e arame farpado. A guerra o transformou. Foi ferido, recebeu a Cruz de Ferro por bravura e sobreviveu a um ataque com gás que o deixou temporariamente cego. Quando, em novembro de 1918, despertou no hospital com a notícia de que a Alemanha havia capitulado, sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Para ele, que havia feito da guerra o centro de sua identidade, a derrota foi um golpe existencial. Não podia aceitar que a Alemanha, essa grande nação que havia resistido durante 4 anos contra inimigos mais numerosos, tivesse caído por pura força militar. A única explicação possível para ele e para muitos nacionalistas era a traição. Dessa incredulidade nasceu a lenda da punhalada pelas costas, um mito que se espalhou rapidamente entre os veteranos e que apontava como culpados não os generais do Estado-Maior, mas os políticos civis, os socialistas e, sobretudo, os judeus. Essa narrativa encaixava-se perfeitamente com um país mergulhado na humilhação do Tratado de Versalhes, de 1919. A Alemanha perdeu territórios, foi obrigada a pagar reparações gigantescas e viu seu exército reduzido a uma sombra. A inflação disparou, milhões de soldados voltaram para casa sem emprego e as ruas encheram-se de fome e ressentimento. Esse caldo de cultivo era fértil para o extremismo. Em 1919, enquanto Hitler tentava se reinserir na vida civil, a Baviera foi sacudida por uma revolução comunista que instaurou brevemente uma república soviética em Munique, liderada em parte por figuras judias. O fracasso e a posterior repressão desse experimento reforçaram em Hitler a ideia de uma suposta conspiração judaico-bolchevique. Não importava que fosse uma contradição. Para os nacionalistas, os judeus eram apresentados ao mesmo tempo como os banqueiros capitalistas que controlavam Wall Street e como os agitadores vermelhos que queriam incendiar a Europa. Nessa lógica paranoica, o judeu tornou-se o símbolo do inimigo absoluto. Hitler absorveu essas ideias como uma esponja. Em 1919, designado como informante político do exército para vigiar pequenos grupos radicais, entrou em contato com o Partido dos Trabalhadores Alemães, uma pequena agremiação que combinava nacionalismo, antissemitismo e ressentimento social. Ali encontrou um espaço onde suas obsessões se encaixavam perfeitamente. Com sua habilidade de falar em público, logo deixou de ser um simples ouvinte para se tornar seu principal agitador. Em paralelo, começou a cristalizar sua visão em palavras.
Nesse mesmo ano, escreveu pela primeira vez sobre os judeus em suas cartas, transformando um ódio latente em um programa ideológico, da humilhação pessoal, do trauma da guerra e da propaganda antissemita que circulava por toda a Europa. Hitler destilou uma ideia obsessiva, que a história era uma luta racial e que o judeu era o inimigo interno que devia ser eliminado. O contexto era determinante. A Alemanha não era um caso isolado. Toda a Europa carregava séculos de antissemitismo, desde os pogroms no Império Russo até os panfletos raciais que circulavam em Viena, cidade onde Hitler havia vivido sua juventude. O que Hitler fez foi tomar esses preconceitos herdados e dar-lhes um caráter político totalizante. Para ele, os judeus não eram simplesmente diferentes ou indesejáveis. Eram o centro de uma conspiração mundial que explicava tanto a derrota militar quanto a crise econômica, o caos político e até seus próprios fracassos pessoais. Nesse turbilhão de crises e ressentimento, Hitler encontrou pela primeira vez em sua vida um propósito claro. O ódio deixou de ser apenas uma emoção, tornou-se um sistema. E esse sistema, articulado mais tarde em Mein Kampf e amplificado por um país sedento por respostas fáceis, acabaria transformando seu ressentimento pessoal em um projeto de destruição em massa. Capítulo 4. A propaganda e o culto ao ódio. A partir de 1919, o ódio de Hitler já não era um simples preconceito privado, mas uma missão pública. Sua entrada no Partido dos Trabalhadores Alemães, um grupelho marginal de apenas algumas dezenas de membros, marcou o início de sua transformação em líder político. Ali encontrou um espaço perfeito para expor suas obsessões: o nacionalismo extremo, o ressentimento contra a República de Weimar e, sobretudo, o antissemitismo. Muito rapidamente, graças ao seu talento para a oratória, passou de novato a tornar-se a principal atração do partido. Tinha a habilidade de inflamar as massas com uma linguagem direta, carregada de ódio e de promessas de redenção. Em seus discursos, o antissemitismo deixou de ser apenas um ingrediente e tornou-se o eixo central. Hitler descrevia os judeus como a raiz de todos os males: a derrota militar, a crise econômica, a decadência cultural e a ameaça bolchevique. Para ele, o marxismo e o capitalismo eram simplesmente duas máscaras da mesma conspiração judaica. Essa ideia absurda, mas emocionalmente poderosa, permitia culpar os judeus tanto pela exploração financeira quanto pela revolução social. Era uma visão maniqueísta que transformava a história em uma luta cósmica entre os alemães e os judeus. O partido, que em breve passaria a chamar-se Partido Nacional Socialista Alemão, NSDAP, começou a crescer graças a essa mistura de nacionalismo, ódio racial e promessas de restauração. Em uma Alemanha sangrada pela inflação, pelo desemprego e pela frustração do Tratado de Versalhes, as palavras de Hitler ressoavam como um eco de esperança distorcida. Seus comícios transformaram-se em espetáculos emocionais onde o ódio se convertia em identidade coletiva. O ponto de inflexão chegou em 1923 com o fracassado Putsch da Cervejaria, uma tentativa de golpe de Estado inspirada na marcha sobre Roma de Mussolini. Hitler e seus seguidores tentaram tomar o poder na Baviera, mas foram derrotados e ele terminou na prisão. O que poderia ter significado o fim de sua carreira política tornou-se o momento que consolidou sua imagem de mártir e o catapultou à fama nacional. Na prisão de Landsberg, escreveu Mein Kampf, Minha Luta, uma mistura de autobiografia, panfleto ideológico e manifesto político. O livro não apenas continha seu ódio sistematizado contra os judeus, mas também sua visão de futuro: a criação de um Estado racialmente puro, a eliminação do inimigo interno e a expansão territorial da Alemanha para o leste, Lebensraum, espaço vital. Mais do que um simples livro, Mein Kampf foi o esqueleto ideológico do nazismo. Em suas páginas, Hitler manipulou sua própria biografia para apresentar-se como um visionário precoce. Ali inventou a lenda de que em Viena tivera uma epifania antissemita, quando na realidade, como apontam os historiadores, suas cartas e testemunhos anteriores não mostram essa obsessão.
Com essa reescrita de seu passado, Hitler conseguiu apresentar-se não como mais um ressentido em tempos de crise, mas como o profeta que havia visto a verdade antes dos demais. O antissemitismo de Mein Kampf não era original. Nutria-se dos panfletos racistas, da pseudociência do darwinismo social e dos mitos conspiratórios que circulavam por toda a Europa desde o século XIX. No entanto, Hitler o transformou em um programa político total. O livro, embora em seu momento não tenha sido um sucesso editorial massivo, serviu como ferramenta de propaganda, doutrinando os seguidores mais fanáticos e dando uma aparência de legitimidade intelectual ao seu ódio. Com o tempo, Mein Kampf transformou-se em muito mais do que um livro. Foi a folha de rota para o genocídio. Continha em germe os pilares do que depois seria o Terceiro Reich: a exaltação do povo alemão, a demonização dos judeus, o desprezo pela democracia e a promessa de violência redentora. Ali estava escrita com crueza a futura catástrofe do século XX. Capítulo 5. O aviso da história. A ascensão de Adolf Hitler ao poder, culminada em 1933, não foi um acidente nem um golpe de sorte. Foi a consequência de uma tempestade perfeita. Um país devastado pela Primeira Guerra Mundial, esmagado pelas imposições do Tratado de Versalhes, e uma economia que oscilava entre a hiperinflação dos anos 20 e a Grande Depressão de 1929. A Alemanha era uma nação ferida, e nessa ferida aberta germinou o ressentimento coletivo. A República de Weimar, frágil e constantemente atacada por extremistas de esquerda e de direita, nunca conseguiu se estabilizar por completo. A população exigia respostas rápidas, e o que recebeu foi um agitador que prometia restaurar o orgulho nacional. Hitler ofereceu algo poderoso, não apenas soluções políticas, mas uma narrativa. Enquanto outros partidos falavam de reformas, ele oferecia um inimigo claro e um futuro glorioso. Num mundo cheio de incertezas, seu discurso era simples e absoluto. A Alemanha havia sido traída. Os culpados tinham nome: os judeus, os comunistas, os políticos de Weimar. E somente um renascimento nacional, liderado por ele, poderia salvar o país. Essa simplificação brutal da realidade transformou o antissemitismo em algo mais que um preconceito individual. Converteu-o em uma ferramenta política. A máquina nazista soube explorar magistralmente o contexto. Propaganda, símbolos, uniformes, marchas e rituais criaram uma atmosfera de pertencimento que seduziu milhões. O ódio, envolto em estética e ritual, tornou-se identidade. A semente do antissemitismo, que circulava há séculos na Europa em forma de estereótipos religiosos e raciais, encontrou em Hitler e em seu partido o caminho para converter-se em doutrina oficial. O que antes era um boato ou um panfleto, agora era impresso em jornais, ensinado nas escolas e entoado nas praças. Entender a origem desse ódio não significa justificá-lo. Pelo contrário, é um ato de confronto histórico. É reconhecer como um preconceito, repetido e amplificado em momentos de crise, pode adquirir um poder devastador. A história de Hitler nos ensina que o ódio nunca nasce no vazio. Necessita do terreno fértil da frustração, do ressentimento e da desinformação. A lição é incômoda, mas urgente. Ideologias baseadas na superioridade racial ou étnica são sempre perigosas. Quando uma sociedade permite que o medo e a paranoia substituam o pensamento crítico e a empatia, o destino de suas minorias fica em risco. Assim ocorreu na Alemanha. Um país culto, com tradição filosófica e artística, foi arrastado pela promessa envenenada de grandeza racial. No fim, a história de por que Hitler odiava os judeus não é apenas a história de um homem perturbado. É a história de uma civilização que, em um momento de vulnerabilidade, permitiu que um antigo preconceito se convertesse em ideologia de Estado e, finalmente, em crime sistemático. O ódio não é um fato inevitável, é uma escolha humana, e a história demonstra que essa escolha pode desencadear a aniquilação de milhões.